O trabalho deste Governo durante estes últimos 12 meses implicou coragem em cortar na despesa. Aliás, como decorrem dos compromissos firmados no âmbito do Plano de Assistência Financeira. Era profundamente contraditório este cenário. O país avançava a passos largos para a falência e, pelo contrário, a despesa pública assumia contornos de descontrole total. Entre 2006 e 2010, a despesa na saúde aumentou 88%. Dívidas a fornecedores, 3 mil milhões de euros. Dívidas em medicamentos e dispositivos médicos, 1.864 milhões de euros. Era, portanto, iminente um cenário de ameaça. Não há Sistema Nacional de Saúde que aguente uma trajetória de endividamento imparável. Mas, começando pelo novo regime de taxas moderadoras, o regime de isenções mudou e passou a realizar-se de acordo com a condição de recursos. Vigora a isenção de pagamentos agregados com rendimentos mensais totais por pessoa inferiores a 1,5 de valor indexando os apoios sociais, fixado em 624 euros. Isto quer dizer duas coisas. Primeiro, 5,1 milhões de pessoas, face aos 4,4 milhões de pessoas, ou seja, metade da população portuguesa está isenta de pagamento de taxas. Segundo, temos a consciência de que quem tem menos recursos não paga taxas moderadoras. É uma medida sem paralelo no passado. Quem estava isento continua isento e ainda alargamos o universo dos beneficiários em 700 mil utentes. Mas, Sr. Ministro, gostaria de lhe fazer uma pergunta muito concreta. Se é verdade ou não que os doentes oncológicos e crónicos asseguram o pagamento de taxas moderadoras no acesso aos cuidados de saúde? É que eticamente é inaceitável e até desumano que venham dizer que este Governo está a punir os doentes com cancro. A doença é uma situação que nos toca profundamente. A doença é o espelho da nossa finitude. A dor e a doença faz-nos pensar que temos que trabalhar em conjunto para encontrarmos soluções para ajudar as pessoas. Em relação à redução das dádivas de sangue, o Sr. Ministro afirmou recentemente que os bancos de sangue se encontravam em níveis aceitáveis. Gostaria de o questionar novamente sobre esta matéria, perguntando-lhe se os níveis de sangue dos nossos bancos sofreram alguma alteração. No que se refere aos medicamentos genéricos, entrou em vigor, a 1 de janeiro de 2012, uma redução de preços de medicamentos, através da diminuição das margens das farmácias e armazenistas. Algumas forças políticas afirmavam que as pessoas, particularmente os idosos e pensionistas, não tinham dinheiro para comprar medicamentos. Mas já constatamos que a verdade é outra. De acordo com dados recentes divulgados pelo Infarmed, nos primeiros 5 meses do ano, os portugueses adquiriram 101,9 milhões de embalagens de medicamentos, ou seja, mais 2,1 milhões de embalagens que em 2011. Além disso, os custos dos medicamentos vendidos nas farmácias desceram 11% entre janeiro e maio deste ano. Para termos uma ideia, um medicamento genérico custa hoje, em média, menos 4,15 euros do que em maio de 2011. É, portanto, indesmentível. Os encargos globais com medicamentos estão a diminuir. A cota do mercado em volume de genéricos aumentou no primeiro semestre de 2012 para o assinalável número de 24,5%. O preço dos medicamentos genéricos baixou para metade do valor do medicamento de marca. Por exemplo, o omeprazol custava em 2009 36 euros, viu o seu preço reduzido em 84% para os 5,9 euros. Sr. Ministro, já percebemos que esta é uma aposta ganha, mas gostaria de saber a sua expectativa, a expectativa que tem para a evolução da cota de mercado dos genéricos no futuro próximo. Mas porque este é um Governo de sensibilidade social, foi em nome dessa causa que o Ministro da Saúde e a Indústria Farmacêutica assinaram a 14 de maio um protocolo com vista à redução em 300 milhões de euros da despesa com medicamentos em ambulatório e meio hospitalar. Este acordo prevê que o crescimento da despesa com medicamentos em ambulatório e nos hospitais diminua 300 milhões de euros já este ano. É, portanto, um esforço tremendo que os portugueses, para todos os portugueses, quando este Governo decide pagar a fornecedores. E eu destaco aquilo que o Sr. Ministro aqui já disse, que em junho 334 milhões de euros de dívidas em atraso, há mais de 90 dias, foram regularizadas. Em julho, prevê-se mais 300 milhões e em agosto o remanescente. Senhores e Srs. Deputados, o orçamento na saúde são documentos que cumprem também com a seguinte função: o pagamento de dívidas. E é isso que este Governo está a fazer. Não podemos fingir eternamente que a saúde não é para se pagar e que apenas se gere. Já sabíamos quando o engenheiro Sócrates dizia o mesmo em relação à dívida do país, que era uma brincadeira de crianças. Foi também José Sócrates que afirmou que o subfinanciamento do SNS tinha acabado, e isto em 2008. Pois bem, em saúde as dívidas são para se pagar e tem que existir gestão. Gestão porque Portugal não é um Estado rico, os nossos recursos são escassos. Gestão porque mexe com o dinheiro dos contribuintes, gestão porque é essa racionalidade que permite o bem-estar das pessoas. Senhores e Srs. Deputados, o tempo que vivemos é de compromissos e não há lugar para ilusões.
Um momento de crise como aquele que atravessamos pode, de facto, constituir um momento de oportunidade. O esforço de todos, a convicção e a responsabilidade na ação podem permitir assegurar a continuidade do SNS. Não era só Portugal que se encontrava doente. A saúde em Portugal estava com os dias contados se nada fosse feito. Já termino, Sr. Presidente. O Governo agiu e o Governo está a atuar. Aos que nos acusam de termos uma visão economicista da saúde, e este é um slogan gasto e desgarrado da realidade, convidamos-los a serem agentes da mudança. Podemos divergir nas ideias, mas todos queremos uma coisa, que é preservar o SNS. Queremos uma sociedade mais justa e sabemos, como recordou o Sr. Ministro Paulo Macedo, que a saúde dos portugueses é a nossa principal prioridade. Muito obrigado.